Se nós fôssemos discutir o mérito, naturalmente nós teríamos que passar dias e dias aqui instruindo esse processo, ouvindo testemunhas, examinando não só o relatório da Polícia Federal, mas examinando todo o processo, que tem 47 volumes, para que nós pudéssemos emitir um juízo de valor acerca do mérito da imputação. Isso tem que ser levado a sério. Ou nós examinamos o tema sob a ótica do mandamento constitucional, ou nós correremos o risco de emitir um juízo de valor precipitado, assodado, sem o exame responsável da prova. Não estamos a julgar o parlamentar. Isso é fundamental. Na sessão anterior, eu dizia isso com muita clareza, a comissão se reúne para examinar a validade ou não da Constituição Federal, da prisão preventiva. E é fundamental entender a decisão do ministro Alexandre de Moraes está no processo e ela não cuida de prisão em flagrante. É fundamental isso. A decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, referendada pela primeira turma, é uma decisão mediante a qual se decreta a prisão preventiva de um parlamentar. E aí vejam, Vossas Excelências, muito se disse aqui sobre interpretação. Eu queria, com todas as vênias, sem nenhuma pretensão de ser professoral, não é nada disso, mas num diálogo franco com o parlamento brasileiro, eu queria relembrar aqui algumas regras básicas de hermenêutica jurídica. Toda norma de conteúdo restritivo não pode ser interpretada de maneira extensiva. A lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. A analogia como critério de integração entre normas não pode ser usada contra o acusado. E até mesmo a interpretação analógica não pode ser levada a efeito para prejudicar o acusado. Vejam, a interpretação não pode nos levar ao absurdo. Com todas as vênias, e não pretendo com isso atentar contra a independência do parlamento brasileiro. Mas é fundamental que se entenda o que aconteceu nesse processo. Quando se fala, eminentes parlamentares, quando se fala em flagrante, e foi muito falado aqui, flagrante, 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 eu pergunto a Vossas Excelências, a Polícia Federal está investigando esse caso há meses. Tivesse o parlamentar em flagrante delito, será que a Polícia Federal lhe teria poupado de fazer a prisão e lavrar o auto de prisão em flagrante? Será que a Polícia Federal teria protegido o parlamentar e não o teria prendido em flagrante? Porque o artigo 301 do Código de Processo Penal determina de maneira expressa que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito. Então, muito se falou em flagrante, mas não há prisão em flagrante. E eu insisto nisso. Será que a Polícia Federal teria deixado de prender em flagrante, estando o parlamentar em flagrante delito, durante todo esse período aqui referido? E aí vamos, não é, presidente, eminentes deputados, o relatório da Polícia Federal, notadamente na página 322, inaugura um capítulo 13.3, obstrução da investigação. É aqui que a Polícia Federal pretende mostrar que o parlamentar estaria obstruindo a investigação. Não há nesse relatório, e o relatório foi examinado pelo parlamento. Se tiver no relatório a indicação de um ato, de uma conduta do parlamentar que pudesse configurar obstrução de justiça nos tempos atuais ou nos tempos próximos à sua prisão, poder-se até cogitar de uma hipótese de flagrante. Mas não há indicação. Então, é preciso, com todas as vênias, por mais que seja doloroso, por mais que seja tormentoso, enfrentar esse tema e decidir
pela soltura de um parlamentar, é preciso entender que esse caso ultrapassa e muito a figura do deputado Chiquinho Brazão. Esse caso tem uma dimensão muito maior. Esse caso tem uma dimensão que vai ao encontro da história republicana desse país, a história desse parlamento. O que nós estamos discutindo é se o Supremo Tribunal Federal, antes de falar da competência, o que nós estamos discutindo é se o Supremo pode prender preventivamente um parlamentar. Se isso é justo ou se isso não é injusto, parece-me com todas as vênias que não é o fundamento para a decisão. A decisão que nós precisamos tomar é se a Constituição vale ou não vale. Do que está escrito na Constituição, o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito. E aí, sendo preso em flagrante delito, é preciso observar se o crime é inafiançável. E aqui, com todas as vênias, não é? O crime de obstrução à investigação de organização criminosa, porque é importante entender isso. Organização criminosa, segundo definição legal, é a associação de mais de 4 pessoas, ou mais, estruturadamente, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Vejam, nós estamos tratando da investigação de um único crime de homicídio. O que nós temos é a investigação de um crime de homicídio. Esses conceitos são importantes, porque flagrante tem um conceito no Código, prisão preventiva tem um conceito, né? Isso tem que ser observado. Nós não estamos discutindo, insisto nisso, nós não estamos discutindo se o deputado é culpado ou se é inocente. Isso, naturalmente, será examinado no momento oportuno. A comissão de ética terá um espectro cognitivo muito mais amplo para examinar se, de fato, há elementos para a configuração da quebra de decoro parlamentar. Aqui nós estamos examinando única e exclusivamente se a regra do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal foi ou não foi violada. E eu insisto nisso. Nós não podemos decidir sob a perspectiva de que houve um flagrante delito quando não há prisão em flagrante. Isso é fundamental. Não há prisão em flagrante implementada nesse caso. O que há é um decreto de prisão preventiva, a representação da autoridade policial é pela decretação da prisão preventiva, a decisão do ministro Alexandre é pela decretação da prisão preventiva e não há situação alguma de flagrante. Mesmo nos crimes permanentes, é preciso que haja, no momento da prisão, a configuração do estado flagrancial. Aqui nós não temos notícia alguma